No programa de hoje, vamos conversar com a professora Miriam Fábia. Ela é professora da Universidade Federal de Goiás e também vice-presidente da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. E conosco vai falar sobre um assunto que está preocupando muita gente. Há muita informação e desinformação neste assunto, que é a reforma do ensino médio. Seja bem-vinda, professora Miriam, ao nosso Espaço Cidadão. Agradeço, Robson, o convite, a possibilidade de participar, cumprimento a todos que nos acompanham, com certeza um tema importante, urgente, para toda a nação brasileira. Vamos ao debate. Vamos ao debate. E eu gostaria de conhecer, professora, o que é que está havendo em termos de discussão quando a gente pensa nessa situação da reforma no currículo, né? O que é que se pensa nesse respeito? Quais são as propostas que estão sendo colocadas, que estão sendo debatidas? Robson, eu vou rapidamente dizer o que é essa reforma, para que quem nos acompanhe aí, né, situe o tema. Em 2016, logo depois que Michel Temer assume a presidência da República, né, após o golpe, após o impeachment, como queiram, ele apresenta uma medida provisória, né, fazendo uma reforma do ensino médio. Né? Então, essa reforma ela é proposta por um artifício que nós condenamos, porque é um artifício pouco democrático, que é a medida provisória. Ela tem um tempo muito curto, muito breve de tramitação, e nós estamos falando de toda a formação secundária dos jovens brasileiros. Essa medida provisória tramitou no segundo semestre de 2016 e foi aprovada no início do ano de 2017, por meio da Lei 13.415. Essa reforma... Sem participação de professores, sem discussão? Sim, e não sei se quem nos acompanha, ou mesmo você, Robson, se lembra, nós tivemos uma movimentação muito grande dos jovens que ocuparam as escolas. Você teve ocupações em vários estados do Brasil contra a reforma. É uma reforma que ela não dialoga nem com a comunidade escolar, nem com os estudantes. E os estudantes já vinham dando mostras de que eles sabem o que eles querem em sua formação. Então, houve um conjunto de ocupações, mas nem isso sensibilizou o governo, nem o Congresso, que aprovou com poucas mudanças a reforma. Ela altera a carga horária da formação, amplia a carga horária, que é uma das mudanças que deve ser implementada agora. Então, de 4 horas dia no parcial, as escolas devem oferecer 5 horas, né? E aí, assim, já começa um problema dentro das escolas em relação a isso. Uma outra mudança é que a formação ela não é mais uma formação comum a todos. A gente tem uma parte dessa carga horária para a chamada formação comum, formação geral, e uma outra parte será organizada pelas redes, e foi essa uma grande propaganda da reforma naquela época, de que agora os jovens podem escolher o que eles vão estudar. A história do self-service está muito presente aqui, como se você chegasse num restaurante e tivesse um cardápio de escolha, e que agora você pode escolher essa formação. Então, assim, essa é uma outra questão. Institui uma formação profissional, abre precedente para a gente contratar professores que não são licenciados, porque abre precedente para o chamado notório saber. Então, tem um conjunto de mudanças muito significativas em curso. O currículo, Robson, que você me pergunta, é uma delas. O currículo agora do ensino médio, se a reforma é implementada, está dividido em 2 partes. Uma de formação comum. Então, lembra que a gente estudava história, geografia, matemática, física, química, um conjunto
de 13 disciplinas, com filosofia, com sociologia, das últimas inclusões, em todas as séries do ensino médio. Agora, obrigatório são apenas português e matemática. As demais disciplinas, Robson, elas não são obrigatórias em todas as séries. Então, isso quer dizer que, a depender da rede, eu posso oferecer biologia 1 ano, eu posso oferecer física 1 ano, né? Então, a composição curricular compromete a formação geral. Então, uma parte dessa carga horária é para a formação geral e uma outra parte vai ser dividida nos chamados itinerários formativos. Agora, isso ficaria ao bel prazer, isso ficaria, professor, ao bel prazer da escolha de qualquer estudante ou ao bel prazer do que seria oferecido pelas escolas? E se valeria para públicas e privadas? Então, eu vou dar o exemplo do self-service, que eu acho que todos nós acompanhamos, conhecemos bem. Se você for a um self-service mais simples, ele vai te oferecer um número bem reduzido de opções. Se você for a um self-service primeira linha, quer dizer, primeira linha não vai ter self-service, tá, amigo? Então, a gente pode pensar também que aí tem um grupo que não vai se render a esta reforma, né? Eu gosto de usar os exemplos, Robson, das melhores, das mais caras escolas deste país e olhar o que elas oferecem. Elas não estão nem aí para essas reformas. Apesar de que, aparentemente, todas elas vão se adequar à reforma, porque é uma norma, né? Mas nós sabemos historicamente como funciona. Então, a escolha do estudante vai ser condicionado por onde ele está. Se ele está na rede estadual, no interior de Goiás, aqui onde eu estou, né? Estou em Goiás, numa cidade que tem 2 escolas de ensino médio, Robson. As escolas, elas vão fazer a oferta condicionada pelas efetivas situação que ela tem de oferta desse itinerário. Então, qual é a escolha do estudante? Na escola A, ele tem A ou B. Na escola C, ele tem A ou C. Então, essa escolha é muito limitada pela condição da rede. E, na verdade, a escolha é muito limitável, porque vai depender do poder aquisitivo da pessoa que for pagar uma determinada escola particular, que vai oferecer isso ou aquilo para poder ele escolher, né? É muito complicado isso, sem contar e como é que vai ficar a situação das escolas públicas. Agora, professora, quando se pensa nessa questão, dessa mudança, né, me parece maluca, né, no currículo do ensino médio, nós sabemos que boa parte dos estudantes cumprem essas cargas horárias, né, pensando em conseguir adiante alguma oportunidade profissional, alguns ligam a isso até cursos profissionalizantes, mas há outros também que focam toda a sua formação no Enem, o antigo vestibular, ou seja, muitas pessoas dão atenção a estudar aquilo que vai cair no vestibular ou hoje no que se chama no Enem. E aí eu pergunto, que ligação existe da forma como está colocado, né, o Enem com essa reforma do ensino, né? Dá para dizer que quem passar por qualquer tipo dessas formações, por qualquer tipo de escolha, vai chegar em pé de igualdade na hora de fazer a prova do Enem? Não. Sem chance, Robson. E aí, assim, há um debate, nós todos acompanhamos toda a situação do INEP nesse momento, da realização do último Enem, as tentativas de interferência do governo nos rumos da prova, né? Uma prova que se quer saneada das questões polêmicas que esse governo diz que são polêmicas, né? Nós sabemos que está em curso uma tentativa de alteração do Enem. No entanto, Robson, é preciso dizer que a formação geral, quanto mais sólida, quanto mais ampliada, mais ela garante as condições efetivas de realização de qualquer boa prova, de qualquer bom concurso, de qualquer prosseguimento da vida na vida universitária. Então, o que nós estamos dizendo é que quando eu empobreço a formação dos jovens, eu comprometo todo o futuro dessa juventude
não só no campo da formação, né, no campo acadêmico, mas também, inclusive, no campo da cidadania. Quanto mais eu corto para dizer assim, então você escolhe, né? A gente vem dizendo, é preciso efetivamente que as disciplinas, que os conteúdos, que os conhecimentos dialoguem com a realidade dos jovens, né? E dialoguem com as suas necessidades de formação para frente, para a continuidade de estudos, mas também pensando que ele é alguém que precisa do mundo do trabalho. Só que, assim, todas essas questões, Robson, também são questionadas pelos jovens. Não tem trabalho. O mundo do trabalho formal está cada vez mais ameaçado. E aí, como é que a gente, na escola, vai lidar com isso? A proposta da reforma é extremamente perversa, que é a formação do tal do empreendedor. Né? Empreendedor do quê? Em quais condições nós vamos fomentar a formação dos jovens para que ele seja empreendedor? Então, empreendedorismo, protagonismo juvenil e projeto de vida são as cerejas do bolo da reforma apresentada como a grande sacada para resolver esse problema que você colocou aí da formação do trabalho. Que, na verdade, é uma grande enganação, né? É como você tentar criar condições para dizer que no futuro a pessoa vai ser um grande empreendedor em Uber, né? Um grande empreendedor em entrega de alimentos, né? Que tipo de condições de igualdade, de competição no mercado é essa que vai ser oferecida na formação, né? É lamentável. Professora, e quando a gente pensa, por exemplo, em itinerários formativos, né, que está presente nessa questão da reforma do ensino médio, o que é isso? Então, quando a reforma foi proposta, havia um debate já há algum tempo sobre a necessidade de fazer uma formação diversificada, flexível para os jovens. Os itinerários formativos, né, foram a saída para resolver aquilo que eles diziam que era flexibilização. E a reforma retoma uma discussão dos anos 90, a gente que é da educação vai e volta com ela, que é a história das competências e habilidades. E aí, a ideia de um itinerário retoma competências, habilidades e a história das áreas, né, de conhecimento, linguagem, ciências sociais, ciências humanas e ciências sociais, matemática e suas linguagens, biológicas e suas linguagens, e um quinto itinerário, que é o itinerário de formação técnica. Então, o que quer dizer um itinerário? Quer dizer que, a partir de determinado momento do ensino médio, você vai estudar, por exemplo, as linguagens e as diferentes disciplinas e conteúdos que compõem as linguagens, ou as biológicas, por exemplo. Então, ao invés de eu estudar todas as disciplinas, eu vou fazer um foco. Só que, Robson, eu estou falando de jovens de 15, de 16 anos, né, que vão ter que escolher se querem linguagem ou se querem uma formação técnica. Entendeu? É muito precoce considerar escolhas como escolhas definitivas. Porque depois ele segue para onde for. Então, já existe, inclusive, né, digamos assim, precocidade na escolha que o jovem é obrigado a fazer, né? Para que curso ele vai seguir, que profissão Ele vai escolher na vida, mesmo quando chega aos 18 anos, ainda se pode dizer que é precoce, né? Muita gente escolhe uma coisa, depois desiste e faz outro curso completamente diferente, que dirá aos 15 você fazer alguma escolha por disciplinas. E lá na frente, se você se arrepender do que escolheu, você vai ter faltado ao longo da vida, né, uma parte da formação que vai lhe dificultar ir para a área que você quer realmente escolher, né? Então, se você, por exemplo, escolhe linguagens e estuda linguagens, e lá na frente você resolve fazer algo nas engenharias, que é uma área outra,
o conjunto de conhecimentos básicos você não teve. Então, assim, é uma reforma que obriga muito precocemente a escolha. Né? Agora, de onde nasceu? Agora, de onde foi gestada essa reforma? Que ela tomou a conotação, deu seus primeiros passos a partir da medida provisória, mas de que laboratório partiu tudo isso, professora? Então, a gente já tinha uma discussão sobre, não sobre itinerários, e aí eu tenho Mas em alguma de modo anotação aqui, geral, mas não vou. de modo De geral, a modo reforma. geral, havia um projeto de lei já tramitando no Congresso Nacional que propunha esse debate da reforma não é novo, né? Mas quando a gente debateu com esse projeto de lei, 2014, 2013, 2012, o que a gente dizia a gente precisa de uma sólida formação para os jovens. E lá na frente, ele pode escolher A mais B, porque o tempo também é um tempo muito flexível que nós estamos vivendo. Mas ele precisa saber. Então, a gente já dizia que não funcionaria assim, que essa formação teórica, que essa formação comum, ela tem que ser uma formação ampliada. O quanto mais ampliada, mais ela permite que o Robson possa escolher possibilidades ou compor, que eu gosto mais, possibilidades ao longo da vida, Robson. Sem dúvida. Professora, e quando a gente pensa nesse outro, digamos, esse outro item dessa reforma do ensino médio, que é a questão de protagonismo e projeto de vida, o que é que está colocado que gera incômodo e serve de alerta para as pessoas ficarem bastante atentas a essa situação? Então, primeiro, você falou do laboratório, projeto de vida e protagonismo tiveram, os dois elementos tiveram um laboratório nos institutos privados, que foram elaborando materiais para o ensino médio, e aí vem de 2009, com o ensino médio inovador. A partir daí a gente vai ter várias proposições dizendo que o jovem precisava discutir seu projeto de vida, seu futuro, e, consequentemente, a questão do empreendedorismo entra no rol dessa ideia. Por quê? Porque projeto de vida e protagonismo aqui acabaram servindo como alavanca para dizer para o jovem, se você quer, você pode, e se você luta, você consegue. Como se fosse muito simples a conta. Aquela historinha da enganação da meritocracia, né? Tudo depende de você, a responsabilidade é sua, né? Se você estudar, você vai se dar bem na vida, como às vezes quando você vê alguém numa situação em dificuldade, ou às vezes alguém olha assim para uma pessoa pobre, sem condições na rua, e muitas vezes alguém diz assim, está vendo? Está assim porque não estudou, mas não é assim, né? Será que teve condição? Que condição foi dada para que essa pessoa pudesse crescer e ser efetivamente um cidadão ou uma cidadã, né? Então, há muitas questões por trás de tudo isso que vale a pena a gente ficar atento, né, professora? Com certeza. E projeto de vida, eu venho discutindo muito projeto de vida em outros grupos, inclusive, Robson, que não só o espaço da universidade, trabalho com outros espaços formativos de juventude, e eu falo, projeto de não é projeto de carreira, de futuro, de ser bem-sucedido. Projeto de vida tem que ser projeto de sociedade, tem que ser projeto de nação. Não há projeto de vida numa sociedade de morte. Não há projeto de vida numa sociedade que mata os jovens, que aprisiona os jovens. Não há projeto de vida na sociedade individualista, né? Isso numa sociedade individualista, da fome, de um pouco olhar para o seu entorno, para uma sociedade extremamente desigual, violenta, machista. Então, é preciso pensar isso. Mas quando a gente olha o material, quando a gente vê, esse debate está pouco posto na escola. Então, a escola precisa ampliar a discussão. E aí tem que parar de fazer fórmula simples, empreendedora, para
a população que está na escola pública de maneira mais expressiva, Robson. 84% das matrículas são da escola pública. Essa população é uma população que tem condições de vida muito diversas, né? E o curioso é que isso aparece também nas próprias universidades, inclusive públicas, né? Essa questão do empreendedorismo, né? Mas eu não sei em que condições, né? Eu acho que merece uma atenção especial para como isso está sendo colocado, de que maneira isso está sendo ensinado. Quando a gente pensa, digamos assim, no lado mais exacerbado e violento do capitalismo, que seria o que a gente chama de neoliberalismo, né? Há toda uma cultura, né? Porque não é apenas uma forma de se conduzir a economia, mas de se conduzir a vida das pessoas. Diz respeito a uma forma de vida e de cultura dessas pessoas, onde se tenta colocar em cada indivíduo a responsabilidade por tudo. Né? Se está tudo bem na sua vida, a culpa é sua. Responsabilidade é sua. Se der tudo errado, também a responsabilidade é sua. Desconsidera toda a estrutura da sociedade, a política, os valores, né? A nação como um todo, né? Eu acho que são elementos importantes para todos nós pensarmos que formação nós queremos para os jovens, né? E como nós podemos enfrentar esse movimento de desmonte do ensino médio, né, e da escola pública, das políticas educacionais, porque isso nós estamos acontecendo. Né? Nós estamos transformando o ensino médio, né, em espaço de oferecer cursinho técnico de péssima qualidade, né, porque a formação técnica, por exemplo, aqui em Goiás, acompanhando as notícias relativas à reforma, há um foco muito grande na questão da formação técnica, então esse é um elemento, e por outro lado, nós estamos tornando os nossos estudantes treinados para responder prova de português e de matemática. Treinado no sentido mais limitado do que é um treinamento. E que aprendizado essas pessoas levaram para a vida em sociedade no dia a dia, né? Que aprendizado levaram para a vida, que formação cidadã elas tiveram, como é que elas se veem nesse mundo, como elas veem o mundo. Como elas leem o mundo, como elas leem as notícias. Nós não estamos falando de fake news nesse país. Por que elas grudam tanto? Como nós lemos? Isso é formação. Isso é fundamental. Vamos voltar a Paulo Freire, a capacidade de ler-se e de ler o mundo, e de ler-se no mundo, é fundamental. Você imagina nós passarmos aí o ensino médio sem ampliar os horizontes. Então, acho que isso é fundamental para pensarmos essa reforma e nos perguntarmos que formação queremos ofertar. Pois é, e aí eu finalizo, professora, com a seguinte pergunta, né? A senhora falou sobre os 3 principais tópicos, né? A questão do currículo, dos itinerários formativos, e também sobre a questão de protagonismo e projeto de vida. E eu gostaria de saber, né? Afinal de contas, que tipo de reforma é essa e a que ela serve? Então, eu queria, antes da gente só responder essa questão, dizer uma outra coisa, sabe, Robson? Que é assim, essa reforma, ela impacta brutalmente também a atividade docente. E aí eu queria que uma outra hora a gente conversasse sobre formação de professores, né? Ou que você conversasse com outras pessoas, porque essa é uma outra questão que a gente precisava pensar relativa às consequências, né? Aos impactos da reforma. Agora, com certeza, Robson, essa reforma, ela é uma reforma que não vem para ampliar a formação que nós oferecemos aos nossos jovens. Ela é reducionista, ela é empobrecedora do currículo, o discurso, a narrativa da flexibilização, infelizmente, oculta, mascara uma formação mais pobre, e, consequentemente, uma formação que não permite a todos os nossos jovens deste país, especialmente pensando os jovens de escolas públicas, condições efetivas, seja para a continuidade dos estudos em formação técnica, em formação acadêmica na universidade, mas também para a vida.
Então, é por isso que a gente tem feito, inclusive, muitas manifestações para o adiamento da reforma. Não faz sentido colocar essa reforma para acontecer em tempos de pandemia, que nós estamos ainda saindo de uma situação muito grave. Passando por outros processos completamente atropelados, né? Conturbados. Então, a gente está com algumas iniciativas, Robson, de prorrogar o prazo de implantação. Há um projeto de lei no Congresso Nacional, e no Rio de Janeiro foi aprovado um projeto que passa para 2024 a implantação da reforma. Eu acho que nós somos todos, sociedade brasileira, convocados a pensar isso, né? E dizer, não é hora, é preciso ampliar o debate e é preciso, de fato, desvelar o que essa reforma traz de prejuízo, especialmente para os estudantes de escolas públicas. Perfeito. Agradeço a participação da professora Miriam Fábia do nosso Espaço Cidadão, seja sempre bem-vinda, professora da Universidade Federal de Goiás e também vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, discutindo conosco no programa de hoje a questão que ainda tem muito que se mostrar, que tem muita coisa oculta, lamentavelmente, sobre essa reforma do ensino médio. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, estou à disposição, Robson, para outros momentos. Obrigado.